Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. Mais uma vez estou aqui para falarmos de lei orgânica do município de Ji-Paraná. Conteúdo este que cai na prova do concurso da Prefeitura de Ji-Paraná, o qual está previsto para as áreas da educação e da saúde. Então, seja muito bem-vindo a essa aula, muito bem-vinda a essa aula. E já deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo e também me diga para qual área que você deseja fazer esse concurso. Sem mais delongas, já vou te pedir para se inscrever nesse canal e também para deixar o seu like. Eu vou compartilhar a tela. Nós já fizemos aula 1, 2 e 3 e essa é a quarta aula. Fizemos o artigo 1, 2, 3, esse é o artigo 4. Esses primeiros artigos, eles são mais densos e a gente precisa aprofundar mais. E como eu não gosto de fazer aulas muito longas, porque eu gosto que você tenha a possibilidade de assistir essa aula, mesmo quando você estiver ali num intervalo de tempo, de disponibilidade para assistir. Por isso que eu faço aulas mais curtas. Eu tento, pelo menos, sempre fazer aulas mais curtas, tá? Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. O artigo 4º, hoje nós vamos ver sobre o artigo 4º da Lei Orgânica do município de Ji-Paraná. O artigo 4º fala assim: são símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino. Esse é o caput do artigo. E aí o parágrafo 1º diz: além dos símbolos descritos no caput deste artigo, o município utilizará cumulativamente a ilha Coração estilizada. Parágrafo 2º, o Poder Executivo realizará concurso no prazo de 90 dias para a escolha da proposta de estilização da Ilha Coração. Essas são emendas e eu vou explicar para vocês sobre isso. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui nesse artigo de maneira detalhada para você, tá? Quando você olha para o artigo 4º, pode parecer que esse artigo é um dispositivo muito simples, né, quase que decorativo, e de alguma forma é. Mas você tem que entender que do ponto de vista jurídico constitucional, ele cumpre uma função importante, uma função relevante. Qual função? Afirmar a identidade institucional e simbólica do município de Ji-Paraná. Para que você possa compreender melhor esse artigo de forma mais adequada, é importante você entender que o Estado ele não se estrutura apenas por normas operacionais, mas ele também é estruturado por elementos simbólicos que expressam a legitimidade, que expressam a história, a sua identidade coletiva e tudo isso, tá? Então, o que são os símbolos? Os símbolos, eles são como elementos jurídicos. Então, os símbolos do município, bandeira, brasão e hino, eles não são meros elementos culturais, tá? Ou ornamentais. Eles possuem um reconhecimento jurídico, tá? Eles possuem um reconhecimento jurídico. Quando a lei orgânica prevê eles expressamente, ela confere a eles o quê? Oficialidade, proteção institucional, função representativa, e isso significa que esses símbolos passam a integrar o patrimônio patrimônio imaterial do ente público, tá? E eles devem ser utilizados conforme as regras jurídicas, toda a questão de respeito e tudo mais. Qual que é a função dos símbolos, Eliane? A função dos símbolos dentro do ordenamento jurídico, dentro do direito, no campo do direito, eles cumprem uma função específica, algumas funções específicas. Por exemplo, a função da identidade institucional, que eu já falei, ou seja, o que significa isso, Eliane? Significa que eles permitem reconhecer esse ente federativo, né? Que esse ente federativo seja reconhecido, assim como a bandeira nacional identifica o Estado brasileiro, a bandeira municipal identifica o município, tá? Também tem a função de representação política, tá? Os símbolos, eles representam o poder público perante a sociedade, diante da sociedade e também perante os outros entes federativos. Por exemplo, o uso do brasão em documentos oficiais que são confeccionados, indica que aquele ato é um ato praticado em nome do município. E também nós temos a questão da função de coesão social. Quando falamos em função de coesão social, os símbolos eles ajudam a construir um sentimento de pertencimento coletivo. As pessoas se sentem pertencentes àquele município. E esse aspecto ele é mais, digamos, sociopolítico.
ele é bastante sócio, mas ele possui também uma relevância jurídica indireta. Por quê? Porque ele fortalece a legitimidade das instituições públicas do município. Quando falamos em natureza jurídica dos símbolos, do ponto de vista técnico, esses símbolos eles podem ser compreendidos como bens públicos de natureza especial, como elementos institucionais protegidos pela norma jurídica, e eles são bens comuns. Aliás, eles não são bens que são comuns, não são bens dominicais, tá? Vou explicar para vocês melhor isso. Que não é qualquer tipo de bem da administração pública, porque o regime jurídico desses bens, que são os símbolos, né, ele é diferenciado porque estão ligados justamente à representação do poder público. E aí eles têm uma proteção jurídica dos símbolos. Existe uma previsão na própria lei orgânica do município que se estabeleçam regras sobre o uso oficial, sobre a reprodução deles, sobre a preservação e sobre as restrições ao tipo de uso indevido, tá? Quando nós falamos em uso indevido, pessoal, a gente está falando do uso inadequado dos símbolos públicos, tá? Isso pode gerar consequências jurídicas também, especialmente quando? Em que momento que pode gerar consequências jurídicas? Quando existe um desvio de finalidade no uso desses símbolos, existe uma exploração indevida para fins privados, quando existe uma associação indevida com interesses particulares, ou até mesmo com interesses políticos, tá? E existe uma relação com o princípio de impessoalidade, esses símbolos. E o princípio da impessoalidade faz parte dos princípios explícitos na nossa Constituição, que regem a administração pública, tá? Então, ele também tem essa relação com a impessoalidade, uma conexão direta com o direito administrativo. O princípio da impessoalidade determina o quê? Determina que a atuação da administração deve ser sempre voltada ao interesse público, sem promoção pessoal dos agentes públicos, de quem está ali fazendo aquele ato. Então, nesse contexto também, a gente precisa entender que os símbolos, eles representam o município. Eles não representam o prefeito, o vereador ou qualquer autoridade ali do município. Eles representam o município, tá? De maneira impessoal. Por isso, o uso dos símbolos não pode ser apropriado para fins de autopromoção, tá? E aí a gente consegue fazer nesse contexto um paralelo com a própria Constituição Federal, tá? A Constituição Federal também estabelece os símbolos nacionais, que são bandeira, hino, armas e selo. E esse paralelo que nós conseguimos estabelecer com o direito constitucional revela um padrão. Qual que é o padrão que é revelado aqui? É que o ente federativo possui símbolos próprios que passam sua identidade dentro ali da federação, vão passar a expressar essa identidade dos municípios dentro da federação. Então, tem a dimensão cultural e tem a dimensão jurídica desses símbolos. Dimensão cultural é a questão da história, dos valores, das características locais, e a jurídica, a questão do reconhecimento aí e proteção jurídica pelo ordenamento, tá? Então, aqui é muito tranquilo, tá? O artigo 4º, ele demonstra aí que os símbolos, que o município não é apenas uma estrutura administrativa, mas é uma entidade uma entidade dotada de identidade, que essa identidade é expressa por símbolos que possuem esse reconhecimento, essa função jurídica institucional, tá bom? E aqui nós fechamos mais uma aula da Lei Orgânica Municipal do município de Ji-Paraná, tá? Que é prevista aí no concurso da Prefeitura de Ji-Paraná. Se fez sentido para você, se você gostou, já deixa o seu like aqui, lembrando que nós temos uma playlist com todas as aulas que nós vamos transmitir para vocês, gravar para vocês sobre o concurso da Prefeitura de Ji-Paraná. Eu fico por aqui, espero que você esteja muito bem por aí. Eu fico por aqui, tchau, tchau, e até a próxima.